Que mãe quer reconhecer que é uma mãe ruim? Que deixa o filho largado na internet, que não dá atenção, é ativista o dia inteiro fazendo, não toca, não educa, não brinca, apenas dorme menino, acorda menino, come menino, toma banho menino, vai pro colégio menino. Isso é a maternidade ou a paternidade. Que mãe quer reconhecer que é uma mãe ruim, um pai ruim? Pra que ter consciência disso? Mas como é que eu melhoro se eu não tenho consciência de quem eu sou hoje? Pra poder ser alguém melhor amanhã? E é o grande problema, é a estética. É como antigamente, até hoje, né? Para você colocar o destino no aplicativo de carro, de Uber e tal. Waze da vida? Waze da vida. Não, mas quando você ia pedir um carro, eu lembro quando lançou o Uber, e tem outros aplicativos de carona, como é o nome? Aplicativo de... O 99 táxi? Essas coisas. Aplicativo de carro, né? De pedir carro. Se você digitasse direto o destino, ele fala assim, primeiro informe a localização atual. É isso que o Paulo está falando. Não dá para você traçar destino sem saber onde você está, pô. Perfeito. Então, ele está dando aula de coach. Essa autoavaliação é muito importante, saber, cara, como é que eu estou emocionalmente, como é que eu estou espiritualmente, como é que está a minha família. Não dá para eu fazer planos para o futuro sem entender o estado atual. Poxa, o que eu estou passando hoje? O que eu estou precisando hoje para o meu corpo, né? Então, é a mesma coisa, eu vou fazer uma avaliação contigo, Muzi, eu quero ficar forte. A primeira coisa que você vai perguntar, cara, faz um exame de sangue, quero ver teu sangue. Você quer ver como é que eu tô hoje, não adianta, você não vai me dar um treino, me dar um suplemento, sem primeiro ver como eu tô, entendeu? Então, a questão da autoavaliação eu considero muito importante para a gente fazer planos, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Se você não sabe onde você está, você não sabe onde você isso quer chegar. É a síntese, para quem você não sabe, eu sou Mário Coach, né? Isso é a síntese do coach, a base do coach é essa. Você define teu estado atual. A partir da definição do estado atual, você consegue definir o estado desejado. Onde eu estou, onde eu quero chegar. E aí, 2 pontos, uma reta, essa reta é a menor distância de 2 pontos. Então, eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, e agora eu posso criar um plano de ação. E essa é a síntese do coaching. Né? Cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero uma rota para a China. Legal, mas onde é que você está hoje? A rota pra gente depende de onde você está hoje. Mas eu acho que é isso quando você fala assim, o pessoal odeia coach, né? O problema não é o sujeito que estudou. Eu acho que é a pessoa que... Então, o que a gente estava falando outro dia, né? Você vai para os Estados Unidos, você vê um sujeito, ele tem o coach dele, disso, daquilo, das coisas que ele faz. Mas, por exemplo, o problema das pessoas que se autodenominam coach. Sem ter nenhum tipo de formação para isso. E como que a gente identifica isso? É muito fácil identificar isso. São as pessoas que gostam de mostrar caminhos, independente do que é a posição que estão as pessoas que se enquadram. Então, eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de assistir lives assim de pessoas que eu não conheço. Às vezes eu vou ali e vou vendo assim o que as pessoas falam. Uma vez eu vi uma live de uma pessoa que estava assim, você tem que fazer isso, porque você é preguiçoso, porque você é isso, que você é aquilo. E de repente eu vi um comentário da pessoa falando assim, eu não sei se isso era verdade, se era uma provocação, mas e se fosse verdade? Então, mas olha só, eu sou pai solteiro, né? Eu cuido de meus 2 filhos, e por um acaso a pessoa está falando de exercício, né? Eu tenho que prover primeiro os meus filhos, eu não posso pensar em fazer uma dieta, eu não sou preguiçoso, eu consigo fazer 2 refeições por dia, porque são os momentos que eu estou em casa, né? De manhã e de noite quando eu chego, né? E eu tenho que guardar o dinheiro que eu ganho, eu não como fora, porque eu tenho que priorizar o que é a formação das crianças. Então, olha a responsabilidade da pessoa. Ela está se travestindo de coach. E aí, se dizia coach? Se dizia coach. Né? Incompetente. Exatamente. Por quê? Porque ela não está perguntando com quem ela está lidando. Eu estou falando ali para, sei lá, quantas pessoas ele estava falando, sem se importar, né, de onde essas pessoas vêm. Né? E por que eu falo isso? Eu acredito que eu tenho alguma autoridade para isso, porque eu falo para algumas pessoas quando a gente está na live. Né? E aí eu observo, é a primeira coisa que eu vejo. Eu falo, olha, eu consigo te falar até aqui, porque eu não sei onde você está. Falta você me dizer isso. E o coaching verdadeiro, ele jamais vai dizer o que a pessoa tem que fazer. Ele vai fazer perguntas. O coach é baseado na maiêutica socrática. Onde é que você está? Fala pra mim. Como é que tá teu casamento? Como é que tá? Fala mais. Criando consciência. Falou? Ok. Tá claro numa estrutura maiêutica? Onde é que você está? A partir de perguntas, eu sei onde a pessoa está. Aonde você quer chegar? Aqui. Por quê? Quais são os valores que te conduzem para cá? É isso que você quer? Isso vai te fazer bem? Isso é ecológico? Ok. Eu sei onde você está. Agora me fala. O que é que você vai fazer? Me fala. Para sair daqui e chegar aqui. Um coach verdadeiro, minimamente verdadeiro, jamais diz o que a pessoa tem que fazer.
Ele vai usar uma estrutura maiêutica, socrática, de fazer perguntas e a pessoa vai responder. Eu jamais posso dizer, imagina, o Paulo, cara, você vai fazer assim, 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 cara, nós somos diferentes. Tá entendendo? Nossa complexão física é diferente, nossa estrutura atitudinal é diferente, nossa resistência à dor é diferente. Um coach jamais diz o que a pessoa tem que fazer. O coaching faz a pessoa chegar às suas respostas através de perguntas. Por isso que o coaching bom não erra. É por isso que vai fazer uma boa dieta, você tem que ir no nutricionista, não dá para pegar na internet pronta, porque são corpos diferentes. Ou copiar um treino. Exatamente, copiar treino, exatamente. Qual é o teu objetivo? O que você quer? Você quer ganhar mais braço? Quer engrossar a perna? Cada treino vai ser específico para você. Né? Não dá para você realmente abrir uma live e sair falando que essa aqui é a fórmula. Não existe fórmula que sirva para todo mundo. E o que entra nessa grande discussão que a gente tem hoje, né, em relação ao uso de esteroide, o pessoal entra e pergunta, qual que é o ciclo? Amigo, não tem ciclo, não é assim. Você acha que se tivesse uma resposta imediata para transformar todas as suas angústias daquilo que você gostaria de ser em algo que você tornar-se-á dali um período muito curto de tempo, sem grandes esforços, sem paciência, de você estar fazendo repetidamente todo dia? Pera lá. A coisa não é assim. Se você achar que tá bom, fala pra mim. Eu gostaria muito de saber. Né? Porque aí eu vou pegar e vou transformar pra eu virar um fisiculturista que vai pro Mr. Olímpia. Eu vou disputar o Mr. Olímpia e vou, sei lá, realizar meu sonho de infância. Né? Mas do contrário, então, se você não sabe me dizer, não me pergunta aquilo que você não acredita. Boa. Eu queria propor uma coisa diferente aqui, que a gente estava falando das emoções atreladas a momentos que transformam em memória. E a gente está vivendo uma época de ódio, né? Ódio. As pessoas se concentram em bolhas, são alimentadas por ódio, polarizadas, e o que isso traz de reflexão pra gente, né? Onde as pessoas elas são movidas não pelo amor, mas pelo contrário disso, ou pelo ódio, pela ausência, pela intolerância. Pela intolerância, exatamente. Ao diferente. Ao diferente. Então elas se juntam, até criam esses laços que a gente falou, mas de uma maneira totalmente viciada. Ela se une a outra pessoa que odeia a mesma coisa que ela e se juntam para destruir carreiras, destruir pessoas. Impiedosamente. Então, essa doença na alma ou no espírito, por que está acontecendo isso agora? O que vocês pensam sobre? Biblicamente, a gente está caminhando para o fim dos tempos, né? E o mundo jaz no maligno. Eu não tenho esperança nenhuma, Thiago, como teólogo, como pregador, não tenho esperança nenhuma do mundo melhorar. Mas tenho muita esperança das pessoas melhorarem. Então, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas. Concordo. E se for pensando, não, todo mundo vai ser justo, não vai, o mundo não vai ser justo, vai ter... as bolhas vão continuar, os haters vão continuar, as pessoas são mal amadas, elas não descobriram o amor como a gente descobriu. E nosso dever é perdoar quem nos fere, não julgar quem faz o diferente da gente e tentar ao máximo ajudar as pessoas, né? Então, o meu trabalho tem sido esse. Como sair desse ciclo de ódio? Porque é um ciclo, não sai. É um ciclo que se retroalimenta. O nome disso é algoritmo. Exato. É algoritmo. Por que acontece com as redes sociais? As pessoas chegam, né? Eu digo, cara, não existe almoço de graça. Perfeito. Você está numa rede social, qualquer que seja, você está pagando? Não. Então você está sendo vendido. Exato. Você é o gado. Quando você estiver num restaurante, numa balada e você entrou sem pagar, você é o gado. Quando você está sendo vendido ali dentro. Quando você não paga pelo serviço, o produto é você. Quando você não paga o serviço, o produto é você. Então, o cara está numa rede social que não está pagando, cara, você é o produto. A rede social vai te mostrar só o que você gosta, de uma forma viciante, gerando dopamina, uma estrutura dopaminergética gigante, que te vicia naquilo. A dopamina vicia e você fica viciado naquilo para você roubar o teu tempo ali para poder te vender anúncio, para você assistir anúncio. Então, como é que faz alguém assistir e ficar preso naquilo? Prazer, prazer, prazer. Então, a estrutura, o algoritmo das redes sociais te mostra que você quer ver o que te dá prazer. Então, você gosta de A. E só vê A. Cara, e eu gosto de dizer, só vejo Z, e cada um tá num ponto. E eu odeio o que é A, e você odeia o que é... Porque você só recebe a informação sobre A. Eu só recebo a informação sobre Z. E aí polariza. Cara, A é só burro, vive o A. E você diz, só burro vive o Z. Só imbecil vive o A, só imbecil vive o Z. Eu odeio o A, eu odeio o Z. E aí, meu amigo, nós vamos lutar. Os terraplanistas. Um cara que é terraplanista, que acredita que a Terra é plana,
O que chega nas redes sociais dele? Terraplanista. E o cara acredita nisso. E o cara vai defender até a alma, porque ele só recebe informação nas redes sociais sobre terra plana. Ele começa a acreditar em coisas que para ele, somente para ele, é verdade. E para concordar com vocês dois, o que eu percebi nesse tempo de experiência, né? Só de Instagram eu tenho há 12 anos. Né? Eu tenho desde 2012, Caraca. 2011. É muito tempo de Instagram. E eu observei o que é a mudança das pessoas. E eu também observei o que não mudou. Sabe o que não mudou? As pessoas, elas desejam amor, mas elas precisam do ódio. É muito complicado entender isso. E eu entendo que sim, o ódio é necessário, mas o ódio é necessário para coisas muito específicas. Por exemplo, você tem que odiar o que é errado, você tem que odiar a violência, você tem que odiar o mal. Agora, as pessoas elas estão odiando qualquer coisa e amando cada vez quase nada. E eu tive que achar uma ferramenta, por exemplo, para as pessoas que estão no meu ecossistema. Né? Tanto que a nossa agência, a Agência Muzi, ela criou como se um programa, como se fosse um Instagram pessoal, que é o Muzi App, né? Que a gente tem as lives lá dentro, mas só para as pessoas, né, que elas seguem ou que elas estão no aplicativo. E, cara, é tão diferente quando você vê o comportamento das pessoas. Primeiro, todas são identificadas. Você vê o nome de todas. Sem anonimato. E isso já não tem anonimato, não tem essa. Né? Então, todas são identificadas, todas concordam com aquilo que é a nossa política de comportamento. Não é nem uma política de privacidade, é uma política de comportamento. Você entra com o seu nome ali e ponto final. E, cara, é a coisa mais satisfatória do mundo falar dentro do aplicativo, do Muzi App. Eu vou abandonar YouTube, vou abandonar Instagram? Jamais, porque eu percebo a quantidade de gente que precisa, às vezes, de uma palavra melhor para começar o dia dela. Te conhecer ali, claro. Exato. E para receber, que precisa de uma palavra para melhorar o dia. Pô, cara, é sensacional quando eu encontro gente e falo assim, pô, eu perdi tanto de peso por sua causa, eu consegui treinar por sua causa, eu consegui porque eu assisto você de manhã. Ou então a pessoa fala, olha, eu não tô nem aí para esse negócio de fitness, etc, etc. Mas eu comecei a fazer algumas coisas que você me falou e eu melhorei isso e aquilo. Cara, isso é a coisa mais legal que existe. E assim, daquilo que é as coisas boas, por exemplo, que eu vejo que esse amor, esse desejo de amor que as pessoas têm, aquilo que são as coisas mais legais que eu recebo, ou as referências mais legais do que é minha presença digital todos os dias, é quando chega, por exemplo, um pai, uma mãe e fala assim, poxa, eu não conhecia você, e eu quero te agradecer, porque eu continuo assistindo você. Mas por sua causa, meu filho está estudando. Por sua causa, meu filho desejou fazer